A origem do bairro da Barra Funda aqui na capital se deve principalmente à fazenda Iguape, de propriedade do Barão de Iguape, né, que abrangia todas essas terras. Posteriormente, essa fazenda foi loteada em várias chácaras, gerando possibilidade para outros moradores. Mas os imigrantes italianos vieram aqui se instalar justamente para atender um pouco da elite do bairro vizinho, Campos Elíseos. Outro ponto de grande destaque também foi a estrada de ferro Sorocabana, né, que tinha aqui a estação Barra Funda, gerando um movimento de carga muito grande. O bairro de Barra Funda teve destaque na questão cultural também de São Paulo. Aqui surgiu o primeiro cordão carnavalesco, né, hoje chamado de Escola de Samba Camisa Verde e Branco. Outro grande destaque na questão cultural é também exatamente o Memorial da América Latina, né, um grande complexo cultural projetado por Oscar Niemeyer. Mas nós estamos aqui no bairro da Barra Funda, na rua Mário de Andrade, esse ilustre morador do bairro que teve a maior parte da sua vida dedicada exatamente à sua moradia. E é isso que nós vamos conhecer hoje, um pouco do legado, da memória de Mário de Andrade, que foi deixada aqui no bairro da Barra Funda para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Vem comigo! E aqui, na esquina da rua Lopes Chaves com a rua Margarida, na Barra Funda, que morou grande parte da vida o poeta Mário de Andrade. Nesse sobrado de linhas ecléticas, projetado pelo engenheiro Oscar Americano, onde Mário fez a sua residência, o seu ambiente de trabalho e também o seu reduto social, onde recebia muitos visitantes nas festas e jantares. Aqui ele deixou realmente grande parte da sua vida, um grande legado e a grande memória. Sejam bem-vindos à morada do coração perdido, a casa de Mário de Andrade. Vamos entrar? Esse aqui, então, esse ambiente era a sala de visitas, né, da casa de Mário de Andrade. Era aqui que ele recebia os seus convidados, né? Existia aqui um mobiliário que hoje já não está mais aqui, né? O próprio piano de cauda, onde ele tocava exatamente para entreter esses visitantes, além de vários elementos, né, de adornos, obras de arte, né, que enfeitavam todo esse espaço, como a gente pode ver nessas figuras, né, nessas imagens aqui. Algumas peças internacionais, mas a maioria obras nacionais, inclusive grande parte dos modernistas, dos seus amigos modernistas, né? Então, era um reduto, né, social que ele fazia tinha grande interesse, obviamente, em receber as pessoas, né, para trocar ideias, inclusive, sobre a questão da cultura brasileira. Né? Grande parte disso hoje está no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e outros ainda pertencentes aos descendentes, né, da família. Né? Mas, praticamente, hoje a gente encontra poucos elementos, né, originais aqui na própria casa. Então, tá aí o grande, né, centro de recepção dos amigos de Mário de Andrade, a sala de visitas. E esse outro espaço aqui era a antiga sala de jantar da casa, né? Que junto com a sala de visitas, né, hoje forma o que é o auditório, né? Através de uma reforma, é o auditório onde acontecem as atividades culturais da Casa Mário de Andrade. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esta foto, esta imagem que foi tirada em 1924, referente à Semana de Arte Moderna de 1922. Foi tirada no antigo Hotel Terminus, né? E aqui nós temos, então, destaque, né, das figuras masculinas, né, da Semana de Arte de 22, tendo aqui Mário de Andrade, né, um grande mentor, Mário de Andrade, além do Manuel Bandeira, o seu grande amigo, né, o poeta Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha e tantos outros, né, que participaram, né, dessa mudança totalmente social e cultural na história do Brasil. E nós estamos aqui com o Arthur Major, educador, né, aqui da Casa Mário de Andrade. Eu gostaria de te perguntar, Arthur, a casa ela se transformou em museu de fato em 2018, é isso? Sim, a casa se tornou museu em 2018. O espaço já funcionava como oficina cultural desde a década de 80. Essa exposição que está aqui, ela existe desde quando? Essa exposição foi inaugurada em 2015, quando a casa foi reinaugurada após uma restauração, no aniversário de 70 anos da morte do Mário de Andrade. Esse aqui é o hall de entrada, né? O que você destaca aqui pra gente? Que peça é essa?
Aqui nós temos um móvel original da casa, da década de 20. Nesse móvel tem alguns objetos originais. Aquele molde de sapato em madeira, por exemplo, é original, pertenceu ao Mário de Andrade. Temos aqui uma galeria de fotos que mostram as moradoras da casa. Nessa casa viviam a tia madrinha do Mário de Andrade, Ana Francisca, que ele chamava de tia Nhanhã, a mãe dele, que era a dona da casa, Maria Luísa, Dona Mariquinha, a irmã Maria de Lourdes, Sebastiana de Campos, que trabalhou como empregada doméstica para a família e viveu nessa casa durante todo o período que a família morou aqui, e Gilda de Melo e Souza, uma das primas do Mário de Andrade, que veio de Araraquara para estudar em São Paulo. E essa aqui, então, é a sala do piano, né? Uma sala onde Mário dava suas aulas. Fala pra gente, Arthur, o que você destaca aqui, que era interessante aqui nessa sala que você chama a atenção? Nós temos o piano original, onde ele dava as aulas. É um piano do século XIX, fabricação francesa, ele tem esses castiçais na caixa vertical. Além do piano, este móvel também é original e ele foi desenhado pelo próprio Mário de Andrade. Ele desenhou os móveis da casa, vários móveis. Muito bem. Um detalhe curioso é esse banco também, não é? Esse banco, na verdade, é uma réplica, o original está com a família, também foi desenhado pelo próprio Mário de Andrade. O detalhe fica por conta dos escaninhos. Isso, é um banco baú, ele tem escaninhos para guardar partituras, discos, etc. E essa, então, é a chamada sala de estudos, né, de Mário de Andrade. E existe aqui uma linha do tempo, né, que conta um pouco sobre a trajetória, né, através de imagens, inclusive fotos dele. Essa primeira foto aqui, de quem que é, Arthur? Essa foto é o próprio Mário de Andrade. É uma foto bem curiosa para nós hoje em dia, mas naquela época era costume vestir meninos e meninas também, com um vestidinho, uma camisola, o cabelo longo, encaracolado. Inclusive existe um conto do Mário de Andrade sobre essa foto especificamente, chamado Tempo da Camisolinha. E o que temos aqui? Aqui nós temos, nesse nicho, alguns objetos originais, nesse cômodo. Nós temos um dos óculos que pertenceu ao Mário de Andrade e alguns objetos de escritório. Eu destaco aqui o mata-borrão, cartão de visita, espátula de abrir cartas. Também temos aqui em cima uma máquina fotográfica que é do mesmo modelo, ela é idêntica à máquina que o Mário possuía, que é uma Kodak. Mário de Andrade era um exímio escritor de cartas, não é? Sim, ele era um grande carteador, ele tinha muitos correspondentes no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Aqui na exposição nós temos reprodução de algumas cartas e cartões postais que ele recebeu. Aqui temos a carta que ele escreveu para o Paulo Prado em 27, no meio da sua viagem pela Amazônia. Essa linda carta com uma ilustração do Cícero Dias foi escrita pelo artista plástico pernambucano para o Mário. Tem uma carta do Di Cavalcanti também ilustrada e um desenho da Tarsila do Amaral presenteando o amigo. Eu sou 300, 350. O que significa isso, Arthur? Isso é um verso famoso do Mário de Andrade, do poema Eu Sou 300, que abre o livro Remate de Malhas, de 1930. É muito usado para falar desse Mário multiartista, multifário. Então temos aqui uma galeria de fotografias onde dá para ver o Mário em ação, em várias situações, fazendo várias coisas, né? O Mário como fotógrafo, o Mário como etnógrafo, o Mário como viajante. E aqui então era a antiga cozinha da casa, né? E até a cozinha foi aproveitada para a exposição, onde nós temos aqui uma ilustração pertinente, né, à obra Macunaíma, do Mário de Andrade. É isso mesmo? Sim, aqui nós temos uma composição que é baseado em ilustrações que o escritor Pedro Nava, na época era médico do Mário de Andrade, fez em um exemplar de Macunaíma com que o Mário presenteou ele em 28. O Mário presenteou Pedro Nava com esse exemplar. Pedro Nava
Depois que leu e se encantou pelo livro, ele pintou nas folhas em branco entre os capítulos essas ilustrações, que depois foram transformadas nesse painel aqui na parede. E aqui então a gente está seguindo, né, para a parte superior da casa, do sobrado, né, onde estão algumas acomodações. O que abriga aqui? Hoje nós temos uma exposição aqui do Di Cavalcanti chamada Fantoches da Meia-Noite, o modernismo que sai das sombras. Antigamente, no piso superior ficavam os quartos da família e o estúdio do Mário de Andrade. Vamos lá conhecer? Essas imagens aqui são então relativas ao estúdio dele, né? Exatamente, essas são as fotos do estúdio do Mário de Andrade. Através delas a gente pode ver como ele era quando o Mário ainda era vivo. Temos aqui os móveis desenhados pelo próprio Mário de Andrade, muito bonitos, como podemos ver, e várias obras de arte da sua coleção particular, né? Algumas obras de arte muito significativas para a história do modernismo brasileiro, como, por exemplo, O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, O Mamoeiro, da Tarsila, e A Colona, de Cândido Portinari. E aqui sim, um pequeno quarto de um grande homem, né? Por que um quarto tão pequeno para um homem tão famoso como Mário de Andrade? É interessante o tamanho desse quarto comparado aos outros quartos da casa e intriga bastante os visitantes, porque um quarto tão pequeno para um morador tão ilustre, né? Na verdade, essa foi uma modificação que o próprio Mário de Andrade fez, porque esse cômodo no projeto original da casa não era destinado para ser um quarto. Esse cômodo era destinado para ser uma espécie de closet do cômodo vizinho, que se tornou o estúdio do Mário de Andrade. Então ele decidiu aproveitar o quarto maior para ser o seu espaço de trabalho, de reunião dos amigos modernistas, e esse cômodo pequeno para ser o seu quarto de dormir. É um espaço bem simples, tinha apenas uma cama de solteiro, alguns móveis, uma vitrola, e foi nesse espaço também que Mário de Andrade morreu na noite de 25 de fevereiro de 1945. Mário de Andrade era múltiplo e ao mesmo tempo era singular. Um homem que revolucionou a cultura do Brasil em determinado período. E para você conhecer melhor a sua história, o seu legado, sua memória, é importante que você visite a Casa Mário de Andrade, que fica aqui no bairro da Barra Funda, na Rua Lopes Chaves, número 546. Aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas. E você pode consultar também o site casamariodeandrade.org.br. Esperamos que tenha gostado, esperamos vê-lo no nosso próximo episódio. Até lá!